Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Fernando Diniz aí é o novo treinador do Vasco, né? E já vai ter a dura missão aí de tirar o Vasco do atoleiro, né? Tirar o Vasco dessa segunda divisão e levar o Vasco para a primeira. Vamos falar bastante dessa situação envolvendo o treinador, o que a gente espera do trabalho do Fernando Diniz e também aí os jogos do Vasco. O Vasco precisa fazer uma grande sequência de vitórias aí para voltar ainda, se quiser sonhar em voltar para a primeira divisão. E também vamos falar de reforços, hein? O Nenê é um jogador que a diretoria do Vasco parece que quer contratar, hein? Mas depende aí do aval do Fernando Diniz. Vamos falar bastante desse jogador também, mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Se você está mexendo pela primeira vez aqui, muito obrigado aí, se inscreve no canal para ajudar demais o nosso canal a crescer, chegar a 150 mil inscritos. Se você já me acompanha, mas não está inscrito, se inscreve aí para ajudar demais. Também tem aquele recadão rápido aí para você, meu amigo, que quer mudar de vida, passar a ganhar dinheiro aí com a internet e começar do zero. Você vai trabalhar no conforto da sua casa, vai aprender todas as técnicas aí para começar a ganhar dinheiro a partir de agora e mudar a sua vida financeira e até mesmo ter uma renda extra aí para você conseguir realizar seus sonhos. Primeiro link aqui na descrição, uma baita dica, confere lá. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar o CRB na semana que vem, né? Esse final de semana o Vasco não entra dentro de campo, está aí muito mal na Série B e ontem anunciou oficialmente aí a contratação do Fernando Diniz, que chega com a dura missão de levar o Vasco novamente à Série A do Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz chega aí com um contrato até o final dessa temporada, até o final da Série B, e ele vai ter trabalho, viu? Porque com certeza o grande problema do Vasco hoje não é treinador, já está bem claro para todo mundo que o problema maior do Vasco não é esse. O problema do Vasco são os jogadores e também a diretoria, jogadores fraquíssimos que a diretoria contratou para o nosso time, e a gente espera que o Fernando Diniz aí peça mais reforços também para melhorar essa equipe do Vasco, porque esse elenco atual aí é muito fraco, é jogadores aí que não tem a mínima capacidade de vestir a nossa camisa, jogadores horrorosos que estão jogando só pelos números, cara, como é o caso do Marquinhos Gabriel. O próprio Lisca, antes de sair do Vasco, falava direto que não tinha como tirar o Marquinhos Gabriel do time, já que os números dele são bons, né, mas o futebol dele é horroroso. O Vasco toma muito gol por culpa do Marquinhos Gabriel. Só que eu tô me lembrando aqui mais ou menos, nos últimos jogos do Vasco, o Vasco tomou de 2 a 3 gols só com erros do Marquinhos Gabriel, cara. O cara perde a bola, não dá o combate e o adversário parte no contra-ataque e acaba sempre fazendo gol no Vasco. A situação do Vasco segue dessa maneira, jogadores fraquíssimos aí, que não tem capacidade realmente de vestir a nossa camisa, e o Fernando Diniz vai ter muito trabalho, já que a tarefa do Vasco é duríssima na Série B. Resta aí pro Vasco 15 jogos. Desses 15 jogos, o Vasco tem a obrigação de vencer 10 se quiser voltar para a primeira divisão. Tem a margem de erro de 5 jogos apenas aí. Se o Vasco vacilar, meu amigo, já era. Não vai ter a mínima chance aí de voltar para a elite do futebol. Vai ter que jogar como um gigante realmente na Série B, vencer aí seus jogos, passar por cima dos adversários. Independente se joga fora ou dentro de casa, tem que vencer esses jogos, porque essa é a única saída para o Vasco. O Vasco não vencer, não vai ter tranquilidade, não vai ter paz para o Fernando Diniz trabalhar e vai acabar sendo igual o Lisca, né? Vai ser demitido aí com 1 ou 2 meses de trabalho à frente do nosso clube. O Fernando Diniz chega em um momento que ele está meio que em declínio na sua carreira, né? Não chegou no ápice quando ele treinou o Fluminense, quando saiu do Fluminense para ir para o São Paulo. Ali ele chegou no grande ápice realmente da sua carreira, que depois de não ter conquistado o Campeonato Brasileiro na temporada passada com o tricolor paulista, a carreira dele vem em declínio, né? Ele saiu do São Paulo bem criticado pelos torcedores, teve problemas com os jogadores do São Paulo, aí jogadores que jogaram lá no São Paulo, e não resistiu aí aos péssimos resultados e acabou sendo demitido do São Paulo e foi parar no Santos nessa temporada. O Santos ele também foi muito mal, o Santos estava beirando a zona do rebaixamento quando o Fernando Diniz saiu do clube da Baixada Santista e agora chega aí ao Vasco para tentar levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente espera que ele faça um bom trabalho, assim como ele fez lá no Audax e também no Fluminense. A certo ponto ele fez o Fluminense jogar bola. O Fluminense tinha algumas variações, claro, tinha um elenco muito limitado, por isso não almejou algo maior naquela temporada quando o Fernando Diniz era o seu comandante. Pode ser que no Vasco ele possa dar certo, já que ele tem experiência aí com times, digamos assim, com jogadores mais ruins, né, pessoal? Jogadores em tese com baixa qualidade técnica. E a gente espera que o Vasco consiga aí resolver esses problemas e o Fernando Diniz ajude demais o nosso clube e volte para a primeira divisão com o nosso time. Deixe aí nos comentários se você acha que o Fernando Diniz é a solução para o Vasco, se você acredita que ele vai ser capaz de levar o Vasco novamente para a primeira divisão e se você, claro, gostou aí da contratação ou se você preferiria um outro técnico dirigindo o Vasco.
pessoal, e para melhorar essa situação do Vasco na Série B, nada melhor que reforços, né? O Vasco que tentou aí a contratação do Nenê quando o técnico Lisca estava no nosso time. A negociação não teria avançado devido à negativa do treinador, né? O Lisca não queria o Nenê no Vasco, achava que esse elenco aí que o Vasco tem era o suficiente, com esses meio-campistas que o Vasco tem, era o suficiente para ajudar o Vasco. Ele estava errado, completamente errado, porque o Marquinhos Gabriel não é mais jogador de futebol, é um ex-jogador em atividade. O Sarrafiori ainda não se encontrou totalmente no Vasco, faz um jogo razoável, faz um gol ali, outro ali, mas não consegue ter aquela contundência que a gente espera, aquela ofensividade que a gente espera do atleta. E com certeza, na minha opinião, o Vasco precisa sim de um meio de criação, precisa sim de um cérebro ali nesse meio campo, até pro próprio Germancano voltar a balançar a rede, né? A bola tá pouco chegando no Cano e quando chega, ele tá numa péssima fase e a bola acaba não entrando e ele acaba perdendo vários gols, perdeu até pênalti. Faz não anda nada boa em São Januário e o Vasco precisa de um chacoalho, precisa aí de uma renovação aí. A temporada tá andando, mas precisa, cara. Se não contratar, não vai subir. Trouxe o treinador, mas somente treinador, na minha opinião, não vai resolver os problemas do Vasco. O Vasco tem um elenco limitadíssimo, limitado mesmo, cara. Jogadores que rebaixaram o Vasco continuam no elenco do Vasco ainda. Jogadores derrotados, que não venceram absolutamente nada nas suas carreiras, estão vestindo a nossa camisa e por isso que o Vasco paga caro hoje com esse elenco aí, cara. Muito mal administrado, muito mal contratado aí pelo seu Alexandre Pássaro. Diga-se de passagem que um jornalista expôs aí que tem alguns funcionários do Vasco. Dizem aí que o Alexandre Pássaro é muito arrogante. Inclusive na entrevista coletiva lá em São Januário que teve agora há pouco aí do Germancano, ele falou que esses funcionários aí eram que vazavam informações do clube e por isso que ele era arrogante com eles, né? Mas isso aí é história para outro vídeo, né, cara? Mas o trabalho dele dentro de campo, ele é horroroso, né? Os jogadores que ele trouxe pro Vasco são jogadores bem abaixo da crítica, jogadores aí bem duvidosos pro Vasco. E a situação financeira do nosso clube também colabora para que esses jogadores estejam aí no Vasco. E agora com a chegada do Fernando Diniz, o nome do Nenê volta aí em pauta. Com certeza o Vasco tem um interesse na contratação do jogador, senão não teria oferecido ele pro Lisca analisar se seria uma boa contratação ou não. Na minha opinião, o Nenê joga fácil nesse meio campo aí, não tô nem aí se o cara tem 40 anos. Se um torcedor do Vasco que queixar aí com a vinda do Nenê pro Vasco, meu amigo, pelo amor de Deus, cara, se contente com o Marquinhos Gabriel, leve o Marquinhos Gabriel pra sua casa, dorme com o Marquinhos Gabriel, porque não tem condição. O cara reclamar de uma situação que o Vasco tá passando, precisa de um meia criativo urgente, precisa de jogador que tenha a bola parada forte. O Vasco perde jogos porque o adversário tem bola parada, sabe fazer gol de cabeça, sabe cruzar a bola dentro da área. O Vasco não tem isso, o Vasco não tem um cobrador de falta, não tem um cobrador de escanteio e o Nenê chegaria sim para ser esse cara, para pegar a camisa 10, a faixa de capitão e levar esse time de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. E com certeza, na minha opinião, ele tem que ser contratado sim, já quer jogar no Vasco, conhece a história do Vasco, jogou no Vasco aí por muitos anos e tem amor à camisa. Isso que o Vasco precisa. Não é jogador sem sangue, que não conhece a história do clube, que não tem amor pelo Vasco, que não tá nem aí com a instituição, não tá nem aí com você, torcedor. E que estão aí fazendo essa palhaçada, uma pífia colocação, a 9ª colocação dentro da Série B. E a gente espera mudança, a gente quer reforço, quer ver o Vasco voltar para a elite do futebol brasileiro. Deixa aí nos comentários se te agrada a contratação do Nenê. Também se falou do Diego Souza, mas eu acho que o Diego Souza é totalmente improvável que venha vestir a nossa camisa em 2021. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. E também se inscreve lá no meu outro canal, Monstro Esporte Clube, que tá crescendo bastante lá. Muito obrigado pelo trabalho que eu tô fazendo com o meu brother Jones lá. Muito bacana. O link tá aqui na descrição. Se inscreve lá pra ajudar demais. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto.